Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. A todos novamente, né? Mais uma vez aqui, estamos iniciando agora o estudo da parte 11, né? E hoje vamos falar sobre a Bíblia. O que é a Bíblia para nós marianos? Bem, a Bíblia para nós é sem sombra de dúvidas uma das mais belas obras de arte da história humana, que serviu como orientação a uma época passada de importante relevância para conter os anseios sociais daquele momento. Mas na atualidade, com as atuais evoluções tecnológicas que surgiram, ela perdeu parte da sua característica como contenção social. Ela não consegue hoje aliviar e explicar todas as necessidades humanas do presente. Além de que, ocorreram nas últimas décadas fatos científicos que puseram a Bíblia em dúvida, mostrando indícios de que a mesma pode sim ter sido alterada de acordo com interesses financeiros particulares ou pior, pela própria igreja. Um desses fatos vem sendo estudado e foi devidamente mostrado em um documentário do National Geographic Historic, que é um documentário chamado A Descoberta do Mar Morto. Ele diz que durante uma expedição inglesa a uma localidade chamada de Qumran, em 1947, na Palestina, foram descobertos escritos em vasos escondidos numa caverna, com vários pergaminhos, os manuscritos do Mar Morto, que teriam textos do que seria realmente a Bíblia, uma vez que os textos datavam dos mesmos períodos que os períodos vividos por Jesus Cristo. Segundo o PhD, o professor e estudioso bíblico da Universidade da Carolina do Norte, o PhD Burton Ehrman, o achado foi escrito por hebreus que viveram e andaram nos mesmos lugares que Jesus esteve. Segundo o professor de estudos religiosos de Ohio, o PhD Robert Gargiel, ele afirma que tais textos são os mais próximos já escritos do período que Cristo viveu na Terra, uma vez que os atuais textos, como nós o conhecemos, são atrasados em quase 1000 anos depois da passagem de Cristo, e que os textos encontrados no Mar Morto têm passagem de mais ou menos 39 dos testamentos, todos escritos em hebraico, aramaico e grego. Lembrando que o hebraico e o aramaico são hoje sabidos que são a língua do período de Jesus Cristo. O professor dos estudos religiosos de Azienda, Dr. Robert Mullen, afirma que a tradução destas linguagens é muito difícil. É muito difícil a linguagem hebraica e aramaica e mesmo a grega. E alguns erros da tradução dessas línguas fizeram com que a atual história pudesse ter sido interpretada de forma errada através desses descobertos do Mar Morto. Como na tradução, por exemplo, da simples palavra Adão, que a atualidade para a língua inglesa trouxe como se fosse homem. Adão significava homem. Mas na realidade, os atuais professores estudiosos conseguiram perceber que a palavra Adão nos manuscritos querem dizer, na realidade, humanidade, fazendo assim como se a história de Adão e Eva não tenha sido exatamente aquilo como hoje é dito na Bíblia, e tenha sido mal interpretada. Assim como na história de Golias e Davi, que na nova tradução dos novos manuscritos não teria sido Davi o responsável pela morte do gigante. Outra situação de grande contraste é sobre os próprios apóstolos, Mateus, Marcos, Lucas e João,
que só teriam iniciado a escrever a história de Jesus coisa de mais ou menos 100 anos após a morte dele. Ou seja, após a morte de Jesus, 100 anos após, Elaine Pomongeu, professora de religião da Universidade de Princeton, afirma que os apóstolos iniciaram isso, e ela afirma categoricamente, com certeza baseada no estudo desses manuscritos, que eles têm iniciado somente 300 anos após a morte. E fizeram tal situação de ouvirem histórias do chamado boca a boca das pessoas que ali viveram. Aí eu chego e chamo a atenção para você numa situação. Uma história que não foi vivida por quem escreveu. Você já brincou daquela famosa brincadeira que eu me lembro quando criança, chamada de telefone sem fio? Se não, eu vou fazer um breve resumo de como ela ocorre. A brincadeira é você reunir 10 pessoas. Abra um círculo com essas pessoas e entre elas, uma do lado da outra. Sua obrigação agora é soltar uma frase que irá passar no ouvido, somente no ouvido, um do outro, até que ela circule toda a roda até voltar para você. Passando por todos até retornar a você, eu garanto que a frase não vai ser a mesma que você fez. Agora imagine, se numa brincadeira com apenas 10 pessoas, isso comprovadamente nos mostra que a frase não é a mesma, e aí eu te pergunto agora, imagina algo que foi escrito 300 anos depois. Será que as questões políticas, financeiras, sociais e religiosas da época não influenciaram os apóstolos em suas escritas? É tão real isso que o Novo Testamento nem mesmo foi escrito na língua original de Jesus. Você sabia? O Novo Testamento foi escrito todo em grego. O texto mais antigo da atualidade, sem ser esse do Mar Morto, posterior a este do Mar Morto, são os textos somente encontrados em grego. Mas Jesus não falava grego. Estranho, não? Outra situação estranha, vista nessa situação dos escritos do Mar Morto, é o lugar de nascimento de Cristo. A professora da Universidade de Austin, Francesca Strombons, ela diz que os textos do Mar Morto diziam que havia uma dubialidade entre o local real de nascimento de Jesus Cristo. Pois nos textos dizia que ele havia nascido em casa. E na Bíblia fala que Jesus Cristo nasceu no estábulo. Será mais uma incoerência da tradução? Outra coisa trazida no texto do Mar Morto é a palavra Elma, que em hebraico quer dizer jovem mulher. Mas quando ele foi traduzido para grego, ficou como virgem mulher. Estão percebendo a quantidade de coisas incoerentes? A professora de História Moderna da Universidade de Claremont, Lauren Ferrell, afirma que a Bíblia foi escrita em partes, página a página, diferente de como os judeus escreviam anteriormente. E que a parte que falava do pós-morte de Cristo foi perdida na época, sendo esta parte do pós-morte de Cristo sendo completamente completada ou mesmo inventada pelos ingleses em grego. Ou seja, a história da ressurreição para explicar um sumiço previsto nos pergaminhos do Mar Morto, para explicar o sumiço do corpo de Jesus Cristo, pode ter sido algo inventado. Também relatado pelo historiador de Universidade de Duke, o PhD Marques Goldacre, e pela professora do cristianismo de Notre Dame, Cândida Mois, este assunto chegou a ser polêmica na época, porque contradiz com aquilo que é dito pela maioria das religiões cristãs hoje existentes. Cândida Mois ainda traz em seus estudos, através do rei James I, em 1604, ele teria reunido pessoas das altas estudadas da época da sua corte para traduzir aqueles textos que estavam em gregos para o inglês. Ele pediu para que fosse feita a tradução do grego para o inglês. No entanto, o mesmo, querendo influenciar os seus súditos da época, pediu para que algumas coisas fossem acrescentadas no período. Pediu, como por exemplo, a inclusão das histórias
de Maria Madalena, que não existe em nenhuma parte dessa parábola, por exemplo, nos textos encontrados no Mar Morto. Seria outra história inventada pela humanidade? Assim também foi incluído na Bíblia traduzida do grego para o inglês por Thomas Jefferson a parábola, o versículo que trata em Gênesis da maldição feita por Noé a seu filho Cã, que o tornou, como castigo, submisso aos seus outros irmãos. E assim, sendo introduzida essa história de Cã, veio a justificativa para a escravidão no período. Então, como forma de justificar a escravidão, os ingleses introduziram a história da maldição de Cã por Noé. Outra situação que pode provar fatos que foram introduzidos na Bíblia por questões humanas. Então, como acreditar 100% na Bíblia? Como acreditar em um versículo, por exemplo, em Isaías 13, versículo 15, 16, que diz que todo o que for achado será transpassado, e todo o que for apanhado cairá à espada. Suas crianças serão despedaçadas perante os seus olhos, casas saqueadas e suas mulheres estupradas. Estupradas? Crianças despedaçadas? Essas seriam palavras de Deus que está acima de tudo e de todos? Ou seria mais uma vez a introdução do homem, incluindo na Bíblia coisas para justificar barbáries, violências e crimes, como por exemplo aqueles feitos por terroristas em nome de Deus? Será mesmo que devemos seguir tudo o que a Bíblia fala, assim como fazem atualmente os terroristas? Ou devemos escolher amar o próximo? Se vocês lerem Osias 13, versículo 16, você vai perceber o seguinte texto: Samaria ficará deserta para se rebelar contra Deus. Cairão pela espada filhos despedaçados e mulheres grávidas abertas ao meio. Será mesmo que alguma coisa no mundo pode justificar tamanha brutalidade? Será mesmo que Deus, que fez tudo, vai se importar com uns e vai mandar despedaçar, abrir ao meio mulheres grávidas? Para mim isso é conversa de louco. Isso é conversa de terrorista, tentando justificar hoje as suas ações com textos que possivelmente foram implantados na Bíblia para justificar, por exemplo, a conquista da Babilônia, para dar uma obra divina a algo que não poderia ter razões humanas. Por isso que pedimos a todos os merianos é que evitem o fanatismo. Meriano que se presta não é fanático, mas eu creio em alguns trechos da Bíblia. Mas conhecendo a capacidade egoísta do ser humano, sei também que seriam sim capazes de alterá-la, para justificar suas ações erradas, como escravidão, conquistas e invasões de terras em nome de Deus, tudo somente visando dinheiro, para justificar, por exemplo, a queima de pessoas na Inquisição no passado. E na atualidade as pessoas continuam usando isso para justificar o terrorismo, para influenciar mentes fracas em nome de Deus, quando o real motivo é financeiro e territorial. Não digo que devemos simplesmente eliminar a Bíblia. O que digo é que devemos estudá-la, buscando nela somente coisas boas que sirvam para unir a humanidade, que sirvam como ensinamentos históricos de coisa boa. E vou terminar o tema de hoje dizendo o seguinte: eu prefiro fazer parte de uma minoria que propõe o bem, que descobre coisas científicas, que cura doenças e que ama o próximo, do que fazer parte de uma maioria que rouba, que é corrupta, que já escravizou no passado e que discrimina pessoas por raça, por gênero ou por cor. Mas acima de tudo, ame a todos e aos outros como ama a si mesmo.